Galera tricolor, aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. E hoje a gente vai falar de algumas notícias aí que surgiram durante a semana e a gente vai desvendar aqui para vocês algumas novidades, né? Entre elas, não é mais nenhuma surpresa, né? Embora essa diretoria tenha passado para a torcida e para toda a mídia que o Fluminense estava rigorosamente em dia com as suas ações trabalhistas e com seus salários dos seus funcionários e jogadores, enfim, parece que todo esse sonho, toda essa cortina de fumaça, né, se perdeu. Veio à tona a realidade realmente financeira do Fluminense, né? Devendo quase 2 meses de salário de jogadores e funcionários do clube, funcionários esses que ganham menos de dois salários mínimos, funcionários que estão com atraso de salário, de aluguéis, com luz cortada, enfim, estão sendo despejados, condomínio atrasado, enfim. Funcionários que ganham pouco e não estão conseguindo arcar com as suas pequenas despesas, né? É uma vergonha, gente, o Fluminense falar em contratar Alain para pagar 400, 450, 500 mil de salário, devendo salário dos humildes funcionários do clube que ganham menos de 2 salários mínimos. Isso é um absurdo, são coisas que não tem nem que vir à tona. Enquanto o Fluminense não pagar o salário dos seus funcionários, dos jogadores, ele não pode cogitar em contratar ninguém, tá? Ele tem que arcar primeiro com as suas obrigações, para depois ele pensar em contratar. Assim age um presidente que honra os seus compromissos, que tem responsabilidade com o clube, né? Isso é um papel de um gestor, de um verdadeiro gestor, tá? E não é o que está acontecendo hoje em dia no clube. A gente está vendendo a nossa prata da casa, a nossa joia de xerém, a preço de banana, sendo ridicularizados por treinadores de outras equipes, como por exemplo o Abel Ferreira citou numa entrevista, né? Que com certeza era para o Fluminense, para a direção do Fluminense, a atitude, né, de vender a sua prata da base a preço de banana e contratar jogadores com 35 anos. Isso aí só pode ser para o Fluminense, não tem outro time que faça isso, né? Só o Fluminense. Então é uma vergonha a gente passar por esse tipo de constrangimento, nós torcedores, né? Eu acho que o Fluminense tem que arcar primeiro com as suas despesas, para depois pensar em contratar. Não que o clube não precise contratar, precisa, com urgência, mas tem que pagar o salário dos jogadores e dos funcionários, porque para a gente exigir alguma coisa desses jogadores, a gente tem que estar com o salário em dia, porque o trabalhador trabalha e precisa receber, né? Não importa se ele ganha 400, 500 mil, se foi o Fluminense que contratou e assinou o contrato, ele tem que arcar com os compromissos dele, né? E não pensar em contratar jogador agora. Novidade, pessoal, houve alguns retornos nos treinamentos que foram Luiz Henrique, Pineda, Davi Duarte, Marlon, Fred e Felipe Melo. Voltaram aos treinamentos, né? Então, notícia boa aí para o Fluminense. Outra novidade, pessoal, vamos falar um pouquinho do jovem John Kennedy. É um jogador que tem 19 anos, teria um futuro promissor. É um jogador que no Fla-Flu fez 2 gols, foi decisivo, tinha tudo para fazer uma grande temporada agora, mas nas férias ele já começou mal, numa pelada de férias, de festa, né? Ele se contundiu, teve uma contusão no 5º metatarso do pé direito, né? Então ele passou por cirurgia e agora está em tratamento com fisioterapia. E o jovem jogador, além de ter se contundido fora do Fluminense, numa pelada, ele agora também está faltando ao tratamento proposto pelo clube. Enfim, infinitamente responsável a atitude do jogador. Eu não sei o que ele está pensando nessa cabecinha dele, eu não sei o que ele quer ser, se ele quer parar com o futebol, se ele quer se queimar no futebol, porque a direção do Fluminense já está um pouco chateada com essa atitude dele. Parece que agora sim ele voltou ao tratamento, mas ele faltou alguns dias à sessão de tratamento, tá? O Vitor Lessa divulgou e
a gente está divulgando também essa notícia que o Vitor Lessa pesquisou com a sua fonte e descobriu que o jovem está faltando o seu tratamento de fisioterapia, que é um absurdo, né, gente? Um jogador que já começa mal a sua carreira, né? Já começa mal. Foi feito o sorteio essa semana da chave do Fluminense na fase de grupo da Sul-Americana. O Fluminense vai cair com o Oriente Petroleiro, né? Com o Júnior Barranquilla, Oriente Petroleiro da Bolívia, Júnior Barranquilla da Colômbia, União Santa Fé da Argentina. São os 3 times que vão fazer a chave do Fluminense. Primeiro jogo do Fluminense é contra o Oriente Petroleiro, no dia 6 de abril, às 19h15, no Maracanã. É a estreia do Flu na Sul-Americana. Depois ele pega o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, dia 13/4, às 21h30. Depois ele pega o União Santa Fé, no Maracanã, dia 26/4, às 9h30. Depois ele joga em casa com o Júnior Barranquilla, no Maracanã, dia 4/5, às 21h30. Ele joga com o União Santa Fé, lá na Argentina, dia 19 de maio, às 19h15. E termina a primeira fase contra o Oriente Petroleiro, na Bolívia, dia 26/5, às 21h30. Só que esse jogo da Bolívia não vai ter altitude, tá? O Fluminense vai jogar em Santa Cruz de la Sierra. Se cogitou também, pessoal, durante a semana, a saída do Natan, jogador que estaria insatisfeito com a reserva e queria romper o contrato com o Fluminense e seguir para o Inter, que era o clube interessado não só pelo Natan, mas pelo Lucas Claro também. Fluminense e Atlético Mineiro, respectivamente, negaram o negócio e falaram que o jogador vai cumprir o contrato com o Fluminense até o final do ano. Tá? Então o Fluminense paga praticamente para esse jogador quase 500 mil de salário, né? E o jogador não vem bem nas oportunidades que teve e amarga uma reserva aí já há um bom tempo. Tá? Então, são as notícias do Natan. O Júnior Barranquilla, pessoal, da Colômbia, a gente vai falar um pouco da chave do Fluminense, dos times que vão estar na chave, né? Da Sul-Americana. O Júnior Barranquilla da Colômbia, no ano passado ele jogou 2 jogos com o Fluminense. Um foi empate, o outro derrota do Fluminense lá na Colômbia. Tá? Esse time está em 8º lugar no campeonato colombiano. Então não é nenhum bicho-papão. A gente tem tudo para passar desse Júnior Barranquilla aqui e lá. Porque o Fluminense, se eles diminuíram o ritmo deles, o Fluminense aumentou o ritmo. Contratou jogadores e é um time hoje um pouquinho melhor em relação ao ano passado. O Oriente Petroleiro da Bolívia está em 4º lugar no grupo A do campeonato boliviano. Também é um time médio, que dá para passar. E o outro time é a União Santa Fé da Argentina. Está em 3º lugar no grupo A do campeonato argentino. Então a chave do Fluminense não é nada demais. Se o Fluminense jogar com vontade, garra, dá para passar. Tá? Lembrando que só passa um time nessa fase de grupos da Sul-Americana. Só passa um time, tá, gente? Só o primeiro colocado. Segunda-feira a gente vai ter também sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil. Então, muita atenção aí na segunda-feira. A gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Alan, Fluminense tem interesse no jogador, ex-Fluminense, procurou o Alan para sondar as intenções salariais do jogador. As conversas prosseguem e pode sair a contratação do Alan a qualquer momento. Parece que o Fluminense segura um pouco essa contratação para poder antes acertar os salários atrasados de jogadores e funcionários, o que pegaria muito mal contratar um jogador com salário alto e devendo jogadores e funcionários, né? Acho que não teria cabimento uma atitude dessa. Agora a gente vai falar do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense tem a vantagem de perder por 1 gol. Ele ganhou o primeiro jogo de 1-0 do Botafogo, Nilton Santos, e agora ele pode até perder por um gol de diferença, que ele vai para a final contra o Flamengo.
O árbitro da partida é Paulo Renato Ferreira. Primeiro jogo foi Fluminense 1 a 0. Na história dos confrontos são 373 jogos, 140 vitórias do Fluminense, 111 empates e 122 vitórias do Botafogo. Então o Fluminense leva uma ampla vantagem aí no confronto com o Botafogo. Botafogo escalado para o jogo com Douglas Borges na lateral direita, Felipe Sampaio e Canu na zaga, Johnny na lateral esquerda, Barreto, Kaique e Chay no meio campo, Luiz Fernando, Erisson e Riquelme no ataque. Fluminense vem com Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Manuel e Davi Braz, André, Martinelli no meio campo, Cris Silva na lateral esquerda, no ataque William, Cano e John Arias. Esse é o Fluminense escalado para enfrentar o Botafogo amanhã no segundo jogo da semifinal, que é o jogo que vai nos classificar para a finalíssima contra o Flamengo. Tá bom? Pessoal, é um jogo importante. O Fluminense precisa de um título nesse início de ano para poder essa torcida se alegrar um pouco. São 10 anos sem levantar um caneco. Taça Guanabara não conta, né, gente? É só um turno. E a gente quer ser campeão carioca para começar esse ano aí com uma trajetória boa. Já perdemos a Libertadores, mas a gente ainda tem Copa do Brasil e Sul-Americana para disputar. Então, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Então o Fluminense pode ganhar o Carioca e de repente se animar para ganhar mais 1 ou 2 títulos aí na temporada. A gente amanhã vai fazer o pós-jogo, tá? A gente vai comentar sobre o time, sobre os lances da partida, sobre as notas dos jogadores, enfim. Vamos falar tudo aqui no canal sobre o jogo Fluminense e Botafogo no Maracanã às 16 horas, tá? Vai passar pela Record, a Record vai transmitir para todo o Brasil. Peço aos integrantes do canal que ainda não são inscritos que se inscrevam, que deixem um like, compartilhem e que ativem o sininho para vocês serem avisados da gravação de futuros vídeos, tá bom? Peço a todos que puderem que também ajudem o canal com o Pix. Vou deixar o Pix no título, né? Então quem puder fazer o Pix vai ser bem-vindo no canal, tá bom? Saudações tricolores, um bom jogo amanhã para todos nós e rumo à final contra o Flamengo. Um abraço a todos.